Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera, mais uma vez estamos no ar com o nosso podcast de sempre, Ailson Lino convida, trazendo para você sempre novidades, assuntos da mais alta relevância, assuntos que você gostaria de saber lá na fonte, histórias contadas pelos protagonistas da própria história. Isso é saber da fonte, se informar, se inteirar, e eu existo por conta de você. Você me dá régua e compasso, meu telespectador, meu seguidor, meu ouvinte. Muito obrigado pela audiência. O assunto de hoje é muito interessante e importante para todo mundo que quer comprar ou vender imóvel. Você vai saber tudo, sobretudo o ITIV, o ITIV, aquele imposto que é cobrado aí pela prefeitura na transação de compra e venda de imóvel. Já está conosco Alan Souza, que é advogado, empresário, consultor, parecerista com atuação nas áreas de direito civil, tributário. Ele é empresário, imobiliário, claro, né? E tudo do direito. Hoje a gente vai passear. Doutor Alan Souza, que bom ter você de volta. Além de também, né, presidente do Rotary Clube da Bahia. Olha quanta coisa bacana. Tudo em uma só pessoa. Doutor Alan, muito obrigado por estar aqui de volta conosco. É sempre bom tê-lo conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Ailson. Eu que agradeço pela oportunidade de retornar aqui a esta casa maravilhosa e poder debater temas de relevância para a sociedade. Estou à disposição e espero poder contribuir no que for possível dentro das minhas competências da minha área profissional. Bom, como você tem vários cursos, várias formações, várias pós-graduações, inclusive MBA em leilões de regularização de imóveis. E tem aqui na Bahia Instituto Baiano de Direito Imobiliário. O que é esse instituto? Muito bem, o Instituto Baiano é formado por advogados e pessoas que têm interesse na área imobiliária, que se juntam para elaborar revistas, anuários, livros, discutir teses, debater, né? Também participa na construção de seminários, sempre debatendo direito imobiliário, buscando a evolução dessa área aqui, que é uma área de extrema relevância para a população, né? Uma área muito sensível, que toca todo mundo, tem a questão do sonho do brasileiro de ter sua casa própria, de ter seu imóvel. Muita gente também hoje se utiliza do trabalho de uma vida inteira para comprar imóveis para investir, né, nesta área. Então a gente tem uma expectativa de retorno financeiro, então é uma área que toca muito a população. Então é uma área de bastante importância para a população, que necessita de profissionais cada vez mais treinados e capacitados para poder dar essa resposta à sociedade. Muito bem, Alan. E tem uma questão, um assunto aí que está sendo batido aí em larga escala nas redes sociais, na mídia como um todo, e que o Alan Souza é especialista. É justamente a cobrança do ITIV, aquele imposto de transferência intervivos, né, quando se faz uma transação com imóvel. E que normalmente esse imposto está sendo cobrado de maneira abusiva, além do que devia ser cobrado. Como é que funciona essa questão desse imposto e quais os mecanismos, os meios legais que os compradores e vendedores de imóveis têm para regularizar esse ITIV, não pagar o que não deve ser pago? Perfeito, Ailson. É importante, inclusive, esclarecer que o ITIV, como a gente conhece aqui, o ITIV, ITIV, também é conhecido como ITBI, principalmente em outros estados, São Paulo, o pessoal chama de ITBI, mas é o mesmo imposto. Muita gente tem dúvida, às vezes, quando a gente fala sobre ITIV e ITBI, é a mesma coisa. Os municípios, de uma maneira geral, principalmente os grandes municípios, eles cobram o ITIV com base no valor de referência que eles possuem, né? Que normalmente é aquele mesmo valor que eles utilizam para a base de cálculo do IPTU. E muitas vezes esse valor ele não acompanha a evolução do mercado, né? Um exemplo que eu costumo dar, por exemplo, alguns imóveis aqui em Salvador, que tinham uma certa valorização por conta de estar bem localizado, por conta de ser imóveis com metragem grande, perderam espaço e mercado para condomínios, clubes, né, que mais modernos, com outro tipo de infraestrutura, e esses imóveis que
anteriormente tinham um valor relevante de mercado, hoje não conseguem mais, ele não tem aquele mercado que ele tinha anteriormente, né, para ser vendido pelo mesmo preço que ele era vendido. Então, principalmente esses imóveis, você tem uma discrepância muito grande, porque o município ele não acompanhou essa evolução do mercado. Então ele manteve aquela avaliação lá de trás e hoje, quando a pessoa vai vender esse imóvel, comprar, ela vende ou compra por um valor muito menor do que o está avaliado pela prefeitura. E isso gera uma diferença de TV muito grande, né? Situações de 20 mil, 30 mil de diferença de TV. Então quer dizer que o imposto, numa transação de compra e venda do imóvel, o imposto cobrado pela prefeitura, o famoso ITV, ele é baseado na avaliação, no IPTU, e não no valor, porque existe uma oscilação muito grande. Às vezes o mercado imobiliário está em alta, outras Perfeito. vezes está em baixa, mas o ITV ele fica lá fixo no IPTU e sendo atualizado mês a mês, vamos dizer assim, na todo verdade, ano. você tem a regulação pelo próprio mercado, né? Uma vez eu vi um corretor muito experiente falar, se um imóvel ele não é vendido em 6 meses, é porque o preço não está adequado ao preço de mercado. Então, isso quer dizer que você tem uma expectativa com aquele imóvel de preço e esse preço ele flutua de acordo com a economia, né? Tem situações que estão mais favoráveis à venda de imóvel, tem situação que tem momentos da economia que não está tão favorável assim, que ninguém está comprando nada. Eu acho que a mesma coisa acontece com carro e outros bens de consumo. Bom, então assim, doutor Alain, essa questão do preço, do valor cobrado sobre a venda do imóvel, esse percentual eu quero dizer, é como se fosse correlacionando a carro, já que você citou carro, a tabela FIPE, né? Sim. Então existe uma tabela FIPE que nem sempre ela você está consegue vender pela tabela FIPE. FIPE, né? Agora, essa questão da valorização do imóvel, às vezes não só tão somente pela flutuação, mas também bairros ou locais que são erguidos aí, prédios e que está em plena valorização, ele sobe de valor assim, Sim. muito rápido, mas chega um momento que ele estagna, ele não vai subir mais. Equilibra. Ele equilibra, né? Então, mesmo com a flutuação de imóveis, aquele equilíbrio ele não vai subir mais do que aquilo. Isso existe também. Foi muito importante e interessante você fazer essa referência com a tabela FIPE, porque às vezes até as concessionárias elas fazem promoção, pagamos tabela FIPE, porque não é uma prática de mercado, né? Normalmente você vende um pouco abaixo na tabela FIPE. Então, quando uma concessionária ela paga a tabela FIPE, isso quer dizer que é um bônus para quem está vendendo. Sim. Então, assim, isso acontece no imóvel, obviamente. Hoje em dia tem carro muito caro, mas o imóvel costuma ter preços mais elevados e essa diferença ela acaba tendo um impacto muito substancial naquele imposto, né? Então, muitas vezes a pessoa tem expectativa de pagar um valor X, ele tem que pagar X mais Y. Esse valor, doutor Alain, hoje qual o percentual em Salvador? 3%. Isso vale para comercial e residencial? Sim. 3%. Agora tem uma escala, mas o básico, o padrão, tem os imóveis que a gente tem alguns critérios para imóveis mais populares, mas o básico mesmo, o padrão é 3%. Então vamos lá, eu compro um imóvel de R$1 milhão, eu vou pagar 30 mil de ITV. Mas esse imóvel que eu paguei R$1 milhão, ele está lá valendo no IPTU, sendo valorizado, ou melhor, o valor dado pela prefeitura é de R$1.200.000, que houve exatamente esse problema que a gente falou anteriormente. Isso acontece com frequência. Aí eu vou pagar meus 3% sobre R$1.200.000 Isso. e não sobre R$1 milhão que de fato estou pagando no imóvel. Isso. Aí qual é o cerne da questão? A boa-fé do contribuinte. Isso que deve ser valorizado, isso que deve ser observado, e é isso que o STJ prega, né, quando ele decide que o ITV deve ser cobrado com base no valor real da venda, e o município, ele não pode, ele não é que ele vá ter que aceitar isso. Ele pode, se ele assim entender, abrir um processo administrativo e avaliar, provar que você está fraudando, que o imóvel, na verdade, você está comprando por um preço menor para poder fazer algum tipo de manobra. Então, a boa-fé do contribuinte ela tem que ser presumida. O município ele tem que entender que você está efetivamente comprando por R$1 milhão e tem que cobrar o imposto com base em R$1 milhão. Entretanto, se ele entender que existe algum tipo de fraude, que ele que prove que existe fraude e que, de fato, você está pagando R$1.200.000. Doutor Alain, na hora que você compra um imóvel financiado por algum agente financeiro, qualquer que seja, tanto faz via consórcio, via financiamento, direto com as financeiras,
há uma avaliação prévia. Por exemplo, estou comprando através da financeira da Caixa Econômica, dando um exemplo. Então, o processo, para que possa dar sequência, há um avaliador da Caixa que vai lá, um engenheiro, que vai em loco verificar se esse imóvel está de fato dentro do valor que ele de fato vale. Aí eu te pergunto, se o valor que está sendo comercializado é de 1 milhão, o ITIV está sendo cobrado sobre 1.200.000 porque o IPTU diz que é esse valor. Mas, ao visitar o imóvel, o engenheiro está vendo que ali se estabilizou, até caiu com a instabilidade de preço dos imóveis. Não está se vendendo mais do que 1 milhão, 1 milhão e 100. Não cabe também o bom senso dele? Você fala o quê? Do engenheiro? Do engenheiro para cobrar o ITIV exatamente pelo que ele avaliou? Caberia, só que a prefeitura ela não utiliza como base esse laudo do engenheiro da Caixa. Esse laudo do engenheiro da Caixa, ele serve tão somente para mostrar à Caixa, demonstrar o quanto efetivamente ele tem de garantia naquele bem. Porque, obviamente, o bem é da Caixa, né? A pessoa que está financiando, ela paga pelo bem e depois ela transfere efetivamente para o nome dela. Fica gravado para a Caixa. Então, assim, isso é para evitar que você chegue lá, pegue 1 milhão para comprar um imóvel, dizendo que aquele imóvel vale 1 milhão, mas na verdade o imóvel só vale 400.000. E quando você deixar de pagar, quando a Caixa for executar, ela só vai ter um bem de 400.000 reais. Então, a Caixa ela faz essa avaliação para apurar o valor real da garantia que ela está recebendo, que é o próprio imóvel, entendeu? Entendi. Então, isso serve para a Caixa, não serve para o ITIV. Mas, por outro lado, é importante destacar que o judiciário tem concedido as decisões, tem concedido as liminares, determinando que o município cobre apenas com base no valor que você declara no contrato de compra e venda. Mas e aí, doutor Alain, se a falta de bom senso de quem está comprando e vendendo, como o senhor mesmo citou, o imóvel está sendo comercializado por 1 milhão, mas de fato ele só vale 400, né? Sim. E aí, como é que funciona para o advogado entrar na justiça? Na verdade, não seria interessante para as pessoas declararem um valor maior, né? Na verdade, é o contrário. Antigamente, principalmente, se declarava um valor menor quando você você não tinha tanto cruzamento de dados, né, de Receita Federal e tudo, com relação à compra e venda de imóveis, que inclusive está cada vez mais apertando, agora inclusive com a reforma tributária, com o cadastro do imóvel e tudo mais. Se declarava um valor menor da transação, a pessoa recebia mais dinheiro em conta, mas declarava que aquele valor era menor para poder fraudar o valor dos impostos. Hoje em dia, isso é praticamente impossível de você fazer. Ninguém faz mais isso. Eu não vejo, na prática, se fazendo isso. Então, assim, é por isso que surgiu essa dor do contribuinte de falar, pô, realmente, eu estou comprando por 700.000. Por que eu vou pagar com base em 1 milhão? Entendeu? Se o que eu estou fazendo é a verdade. Né? Eu tenho um caso muito interessante, Ailson, de um cliente meu no inventário, que um imóvel familiar, né, dentro de um terreno em um bairro bom de Salvador, um bairro de classe média. Eles ergueram um prédio que só tinha gente da família morando no prédio. E aí essas pessoas que eram donas do imóvel faleceram e a gente foi colocar isso no inventário. Quando a prefeitura esteve lá, que falou, é um imóvel na área tal, de Salvador, com tantos metros quadrados, tantos andares e tudo mais, avaliou muito alto o imóvel. Só que, pelo fato de ser um imóvel familiar, não tinha aquela estrutura de condomínio, né, bem ajustado e tudo mais. Então, era um imóvel com muita infiltração, um imóvel sem estrutura básica, sem elevador, entendeu? Então, era um imóvel que, em que pese existisse aquela quantidade construída numa área boa da cidade, ele não tinha estrutura nenhuma, então não tinha preço de mercado. O preço de mercado, o cara falava, meu Deus, eu não vendo isso aqui por 400.000 reais. E a prefeitura avaliando em 2,5 milhões. Era uma coisa assim discrepante demais. Então, assim, existem essas distorções. Agora, por que o município ele continua cobrando? Porque um número pequeno de pessoas reivindicam isso. Agora, eu vou voltar a esse assunto. Antes, porém, eu quero enfatizar essa questão do imóvel que não valorizou, que a prefeitura
Sim. Diz que valia 2 milhões e 500 mil, 2 milhões de reais, enquanto, Sim. no entanto, ele só vale 400 porque ele não cresceu, não tem infraestrutura, não tem nada. Aí Muito eu te pelo contrário, pergunto- degradou ao longo do tempo. Aí eu te pergunto, mas a prefeitura está lá tesando que vale Sim, 2 milhões, sim. inclusive cobrando IPTU Em cima. sobre 2 milhões. É. Aí eu te pergunto, caso a prefeitura tenha que fazer uma obra ali de BRT ou qualquer uma outra coisa e tenha que desapropriar, ele vai indenizar de 2 milhões, conforme ele falou? Interessante essa pergunta. A desapropriação indireta, né? Quando o município chega e desapropria por a questão de utilidade pública. Sim. Provavelmente não, né? Então, Eu acho. o contribuinte só leva ferro. Eu acho, Ailson. Existiu uma gestão municipal, que inclusive foi uma gestão que realmente pegou Salvador numa situação que estava bem complicada e deu uma transformada, mas ao mesmo tempo arrecadou bastante, né? E nessa gestão foi feito um estudo, né? Para atualizar, porque tinha situações mesmo que estavam realmente o valor venal era muito inferior, muito menor, e deu essa atualizada. É evidente que dentro desse conceito de atualização você vai ter distorções, isso é natural, né? Algumas pessoas vão ser beneficiadas, outras pessoas vão ser prejudicadas por conta dessas distorções. E cabe às pessoas, aí não tem jeito, aí é judiciário, aí dificilmente em processo administrativo você consegue rever, né? Agora deveria ter uma sensibilidade também do município, né, nesse contexto, sabendo que existem essas distorções, dar um olhar, né, para que se busque a justiça, porque o cidadão, né, o Estado, ele está aí para justiça social, né? Eu acho quase impossível, milagroso, essa sensibilidade do poder público com relação a um ou outro indivíduo. Doutor Alan, vamos voltar ao assunto que de fato nos trouxe aqui, que é o pagamento do ITV de forma exagerada, vamos dizer assim. Eu estou te vendendo um imóvel, eu tenho pressa e você também tem pressa para comprar, tanto quanto eu tenho pressa de vender. E aí a gente esbarra no ITV, né? No ITV ou no ITBI. Perfeito. Se não pagar, não há a transação. Mas eu posso impetrar o mandado de segurança contra a cobrança da prefeitura e esse processo prosseguir até que o veredito saia, e se for financiado, a financeira paga, sem eu ter pago e sem ter transferido, isso acontece? Perfeito. É muito boa essa pergunta, Wilson. O que é que acontece? A gente tem duas possibilidades, né? Que é ou impetrar o mandado de segurança antes do pagamento do DAN, né, do imposto, ou fazer uma ação de repetição do indébito, que é uma ação para reaver aquele valor que foi cobrado indevidamente. Isso você pode fazer nos últimos 5 anos. Então, quem comprou, quem vendeu o imóvel nos últimos 5 anos, pode verificar se pagou a maior, se quando ele pagou ITV, ele pagou com base no valor venal ou com base no valor real da compra, e se o valor foi maior, né, ele pode reaver esse valor, entrando com ação judicial. A diferença. Agora tem um detalhe importante. Se o valor venal for inferior ao valor de contrato, o ente ele cobra com base no valor de contrato. Ah, que legal, né? É que eu te falei, é mais fácil uma pedra falar do que ter bom senso dos poderes públicos. Você vê que ele não teve bom senso. Não tem. Eles cobram com base no valor declarado de contrato. Vale o que for maior. É o que for maior para mim, exato. E aí, essa questão do mandado de segurança, ela é importante porque, às vezes, pode demorar um pouco, pode. Né? Tem demorado de 15 a 20 dias para sair uma liminar. Demorou, né? Relativamente pouco. Muito pouco. Mas por que ela é tão importante assim? Porque existem situações, e a gente tem conversado, discutido isso com alguns corretores de imóvel, a gente tem conversado com o CRES de alguns estados, debatido sobre isso, que a venda deixa de acontecer por conta do valor do ITV. A pessoa queria comprar aquele imóvel naquele valor, estava preparado para pagar aquele imposto, e quando recebe o imposto, uma discrepância muito grande, né? E a pessoa desiste da transação. Então, o mandado de segurança ainda é uma situação que pode salvar uma compra e venda. A gente pede uma liminar, né? Em caráter de urgência emergencial. Tem sido êxito em todas as situações. Eu só tive uma única decisão de vários processos que a gente já deu entrada, que o juiz mandou intimar o município e
depois o município e o Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de eliminar no mandado de segurança. Mas é uma distorção, né? É uma coisa que realmente está um pouco fora. Eu fui conversar lá e falei, olha, isso aí perde totalmente sentido, porque você dá 15 dias ou 20 dias para o município se manifestar, já vai 40 dias, porque é em dobro. Aí depois o Ministério Público. Aí 2, 3 meses a pessoa esperando lá para concluir a transação. Não é de bom senso, não é de bom tom, mas acontece, né? Mas, na regra geral, no Brasil inteiro, a gente tem tido esse bom senso do judiciário, né, de ver aquela situação daquele cidadão que está comprando ali naquele momento e precisa de uma resposta rápida da justiça, né, para poder, em sede de mandado de segurança, que é uma ação especial, para poder ter o seu direito garantido. Que legal. Então, vamos lá. Você, cidadão, você que comprou um imóvel, você que vendeu e pagou esse imposto sem questionar absolutamente nada, você comprou um imóvel por um preço e o imposto veio calculado sobre um preço bem maior, porque era aquela avaliação do município e você acabou pagando. Tem 5 anos isso? Ainda dá tempo de você rever, tá? De reaver esse valor junto com o doutor Alain e qualquer advogado que você queira, né? Então, e vai receber com certeza corrigido, né, doutor Alain? Sim, com certeza, Selic. Agora eu te pergunto uma outra coisa, né? A coisa tá caminhando. Sim. Eu comprei um imóvel, o cidadão comprou um imóvel há 3 anos, né? Há 3 anos ele comprou um imóvel e hoje ele viu que tem condição dele reaver o valor que ele pagou a mais do imposto. Só que na época que ele foi comprar esse imóvel, ele embutiu no financiamento o valor do ITV, né? 30 mil reais ele botou a mais. E sobre esses 30 mil, ele pagou o mesmo juro que estava pagando do financiamento. Então esses 30 mil acabou virando 60 ou 90, que é assim que vale os juros de imóveis. Na hora de reaver esse valor, de impetrar mandado de segurança, ou melhor, impetrar não, entrar na justiça para reaver esses valores e ele provar que pagou juros do financiamento embutido, ele vai receber também esses juros ou só o valor? Dificilmente. Na verdade, o juiz vai determinar que o município devolva a diferença do valor que ele pagou. O fato dele ter financiado foi uma opção dele, né? Ele poderia ter pagado porque não é algo disponibilizado pelo município. Entendi. É uma faculdade que ele tem, né? Talvez se ele provar, por exemplo, ó, aqui, aí já seria uma tese, já está inventando uma tese aqui. Se ele falar, ó, essa diferença aqui do que efetivamente eu devia para o que eu tive que pagar a mais, eu fiz um financiamento desnecessário, né? Se isso fosse sanado lá atrás, eu não precisava pegar tanto dinheiro, ou até poderia ter feito o pagamento à vista, mas como foi um valor maior, precisei financiar. Talvez, né, dentro de uma construção de uma tese nesse sentido, que inclusive eu acho justo. Claro, né? eu também acho. O juiz pode. Agora vamos aqui ratificar. E assim que vão surgindo as teses, né? Você levantou uma situação que eu acho, inclusive, bastante pertinente. E nesses casos, inclusive, Ailson, que muita gente tem dúvida, acha que foi o banco que pagou. Não foi o banco que pagou, você pagou. O banco só facilitou para você. Só facilitou. Da mesma forma, as construtoras. Tem construtoras que facilitam para poder viabilizar e facilitar a vinda de unidade. Ela facilita o pagamento do ITV, mas no final das contas, quem está pagando é você. Claro, e pagando bem mais do que vale, né? Com juros absurdos. Exato. Agora vamos ratificar aqui algo que foi dito ainda há pouco e a gente relembrar também, né? Sim. Vamos lá. Então, há uma transação de compra e venda de imóvel que os dois envolvidos, comprador e vendedor, têm pressa. Mesmo ele sabendo que está pagando um imposto além do valor que eles estão negociando o imóvel, mas ele tem pressa de fazer a transação, eles pagam e tem 5 anos aí para entrar, para reaver o valor. E no sentido contrário, eles têm pressa, mas também não querem pagar. Ele pode impetrar o mandado de segurança, a transação viabilizar normalmente, até que o juiz diga se está certo ou não. Pode ser feita a transação? Pode sim. O que é que acontece? A gente pede uma liminar, né? E o juiz normalmente tem tido um prazo aí de 1 semana, 15 dias para despachar essa liminar. A maioria dos juízes tem concedido essa liminar, no sentido de que o município expressa um novo DAN no valor real da transação, né? E aí, no valor declarado pelas partes, como que foi o valor da transação. Os municípios, eles esperam esse DAN, novo DAN, a gente passa para o nosso cliente esse novo DAN, ele paga já o DAN no valor correto. Mas assim, doutor, e se for financiado esse imóvel, o agente financeiro paga esse imóvel mesmo com essa pendência aí do DAN? Não paga? Não. Então, aí realmente tem que aguardar. O negócio não vai para frente, tem que pagar. Tem que aguardar a decisão liminar. E recorrer depois.
Não, você pode liminar o juiz. Normalmente, a gente pede uma liminar no mandado de segurança para que o juiz, antes de julgar a causa como um todo, antecipe os efeitos da tutela, né, de modo a determinar que o município, de imediato, expeça o DAN com o valor correto. Isso acontece. De imediato. De imediato. Ótimo, o pedido de liminar, né? A gente pede um pedido de liminar sem ouvir a parte contrária, para que ele faça, antes de julgar a ação, que ele julgue, mande antecipar. Porque, assim, vamos lá, numa linha de raciocínio. Se hoje você fizer a transação e o município e o juiz antecipar a decisão para você, o município não tem prejuízo nenhum, ele vai receber com base no valor e depois, obviamente, se tiver alguma diferença a ser apurada, o município vai te cobrar, entendeu? O senhor já me falou que o percentual de 3% tanto faz para imóvel comercial ou residencial. Esse percentual, ele é brasileiro em todos os estados? Não. Ou há diferença de estado, de município para município? Município. Inclusive na Bahia, outros municípios Sim. podem ter diferença? Pode sim. Então em Salvador é 3%. 3%. Ali, Camaçari pode ser outro valor? 2,5%, 2%. Isso varia de município. Inclusive, tem um município daqui de Salvador que é muito interessante a forma como eles cobram, que é o município de Vitória da Conquista. Eles fazem a cobrança com base no valor real da transação, né? Aí eles dão consecução ao negócio, você paga o valor declarado, eles dão consecução ao negócio, eles concluem o negócio, depois o município analisa e gera um DAN complementar. Que legal, né? Aí Pelo é o bom menos, senso. Pois é. Por isso que Vitória da Conquista está crescendo muito. A cidade é admirada, né? Admirada. Tanta cidade linda, boa de se morar, uma temperatura bacana, um clima extraordinário, muita terra por lá na região. É por isso que está crescendo aí a Vitória da Conquista, porque a prefeitura teve essa sensibilidade, pelo menos, de deixar você pagar o imposto com base no valor real declarado, e depois ele gera um DAN complementar, e aí você vai discutir em juízo, você faz o que você quiser com ele, ou não paga, ou ele... Isso aí que é bom senso. Pois é. Né? Doutor Alain, isso serve também para imóveis, a gente está falando de imóveis comerciais e residenciais. Isso serve, por exemplo, para fazendas, terras, esse mesmo critério do imposto e também da devolução ou não? Na verdade, o imposto é diferente, mas ocorrendo a discrepância da mesma forma para terrenos, terras, fazendas, a gente consegue reaver em juízo da mesma forma. A tese é a mesma. O senhor já falou ainda há pouco, né? Que... Inclusive, desculpe aí, só para... terreno costuma ter uma discrepância de valor muito grande. Né? E qual é a base que eles usam? Terreno aqui, por exemplo, em Praia do Forte, né? Que às vezes tem aquele boom de supervalorização e tal, daqui a pouco dá uma caída no preço, o cara negocia bem mais barato. A gente já teve situações como essa, de ter uma discrepância muito grande, terrenos em área turística. Né? Porque às vezes tem aquele boom, porque ali é um lugar que está com bastante... movimentação turística e tudo mais, aí o valor sobe bastante, daqui a pouco dá uma caídazinha, oscila, não está tão valorizado. Como o senhor falou ainda há pouco, né, com essa falta de sensibilidade das prefeituras em ter que taxar o imposto além do valor venal, além do valor que está se transacionando, isso impacta diretamente na compra e venda, na negociação, ou seja, impede que o dinheiro rode, né? É mais prejuízo, né? Com certeza. A arrecadação. O que é que acontece? De uma maneira geral, principalmente os municípios maiores, eles continuam fazendo esse tipo de cobrança porque poucos contribuintes reclamam, né, em juízo. Então, eles continuam arrecadando bem mais do que deveriam, né? Não estão respeitando o valor real da negociação feito pelas partes, e faz com que, de repente, aquela diferença ali de 10, 15, 20 mil, o cara compre uns armários planejados, né? E isso vai tudo para o comércio, né? O dinheiro, como você falou, o dinheiro circular, da pessoa poder pintar o apartamento, agradar sua esposa ali, fazer uma pintura nova. Doutor Alain, nossa função aqui nesse podcast, a nossa missão é informar. Sim. É informar, é orientar, é levar para os nossos ouvintes, telespectadores e seguidores a informação precisa, oficial, legal, para que as pessoas tenham seus direitos aí nas mãos e tenham uma qualidade de vida melhor. Eu vou bater mais nessa tecla. Você que fez um financiamento de um imóvel, comprou um imóvel, visto, não importa, você que vendeu e comprou, fez uma transação imobiliária e nem sempre o imposto foi pago do valor venal, do valor da transação.
foi pago sobre o valor que a prefeitura coloca no IPTU, ou seja, avalia o teu próprio imóvel. Então, se você tem dúvida se pagou a mais ou a menos, consulta um advogado. Consulta um advogado que você pode ter dinheiro para receber, com juros e correção. Pode ser que você tenha pago um imposto muito maior do que o devido, já que você não questionou isso. E, meu amigo, dinheiro é sangue. Sangue é vida. E vida é o maior bem que a gente tem. Então tem que bater nessa tecla, né, doutor Tem, Alain? Ailson. E assim, muita gente passou por isso e não sabe, né? Muita gente pagou imposto a mais e não sabe. E na medida que você tem um direito com critério objetivo tão relevante, que é o próprio contrato de compra e venda, que garante ao juízo que a negociação foi sobre aquele valor, não tem o que se discutir, né? Realmente é um direito que é seu, de pagar sobre o que efetivamente você comprou. Muita gente questiona a gente, pergunta e traz isso sempre à mesa, a questão do IPTU. O IPTU é diferente, né? Porque o IPTU você não está vendendo um imóvel. Você não tem naquele momento aquele critério objetivo, que é a compra e venda. Né? Porque assim, como é que o município vai provar que o seu imóvel não vale 400 mil, vale 700, se você só está conseguindo vender por 400 mil? Você está entendendo? Não tem argumento. Né? A não ser que você esteja realmente queimando, torrando, vendendo um preço muito abaixo de mercado, seja uma discrepância muito grande. Não é o comum, não é a prática. Eu só vi até hoje, nessa questão que envolve o ITV, uma única vez, porque na verdade a pessoa queria fazer uma doação velada. Então a vontade dela era outra, né? O ânimos dela, né? Ela queria de fato fazer uma outra coisa através de uma compra e venda. E no caso de doação, também tem que pagar esse imposto, doutor? Não, aí você paga um outro imposto, que é o ITCMD. Mesmo doando eu tenho que pagar imposto? Sim, Como é que se chama esse imposto? ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Doações e Causa-Mortes. E esse imposto, esse percentual também é calculado sobre o valor da avaliação da prefeitura? Também. Foi interessante você tocar nesse ponto, porque aí o ITCMD entra no mesmo critério do IPTU. Você não tem, naquele momento que você está discutindo, um critério objetivo, que é uma compra e venda, que é um argumento forte. Aí você teria que contratar você teria que ter um avaliador imobiliário para fazer um laudo técnico e entrar com ação, tem um perito judicial para avaliar e falar para o município, ó, você está avaliando tanto, ele está dizendo que é tanto, mas o imóvel vale tanto. E obviamente o juiz ele vai acompanhar, ele tende a acompanhar o perito. Qual é esse percentual da doação? É diferente da venda? É diferente e varia de acordo com os valores. Com os valores, né? É um pouco diferente. Agora sim, tanto IPTU, é bom que fique claro, tanto IPTU como imposto de doação e transmissão casual-mortes, você depende de uma avaliação judicial para poder você contrapor o valor da prefeitura. Porque não tem aquele critério, é você que está declarando. Quando você doa para Ailson aqui um imóvel no valor declarado de você que declara o valor. Não há uma transação de um paga e outro vende. Recebe. Entendeu? Então, assim, é um pouco mais complicado. Mas ITV não. ITV não tem negócio, a gente não abre mão, entendeu? Se você pagou aquele valor e você tem convicção de que você não fraudou, que você não fez nada de errado, que você efetivamente pagou em contrato tudo que efetivamente você tinha que pagar por aquele imóvel, não tem conversa. O município só pode cobrar de você um valor maior se ele provar que você fraudou. Entendeu? E o município, na maioria das vezes, não consegue provar isso, porque de fato a pessoa pagou o que realmente tinha que pagar pelo imóvel. Então quer dizer que na maioria ou quase na totalidade das causas de reaver valores de ITV, elas são deferidas pela justiça, né? Entrou, provou, recebe de volta. Na verdade, a nossa prova é relativamente fácil de fazer. Nesse caso específico, que é o contrato de compra e venda. Se ele tiver registrado em cartório, melhor ainda, entendeu? Porque aí é uma prova robusta de que a transação ela ocorreu com base naquele valor. O município ele teria que provar. Aí, obviamente, eu não vou falar para você que aqui no Brasil não existe uma transação de compra e venda que seja uma fraude. Deve existir, sim.
entendeu? No Mas aí, Brasil, com certeza. Eu estou falando assim, esse tipo de transação que o município questiona o valor, com certeza tem diariamente. Aí cabe ao município, né, através de uma perícia, através de um outro tipo de produção de prova. Na maioria das vezes, o município nem se esforça para provar, porque ele sabe que o contribuinte ele está sendo honesto, que está tendo que a avaliação dele é uma avaliação superficial, uma avaliação com base ali num fator que ele colocou na planilha de Excel ali, multiplicou e saiu. Né? Não tem o município não tem condições de, em cada imóvel, fazer uma avaliação precisa do valor do bem. Ele faz uma avaliação pautada em região, né? Em padrão construtivo, em quantidade em metragem construída. A base dele é essa. inclusive essa base em terrenos que ainda não tem comercialização normalmente, nem do terreno nem de imóvel, está sendo as primeiras construções. Essa avaliação é com base na planilha de custo da construção que a construtora apresenta para a prefeitura. Isso é um norte para ela? E a construtora tem um valor de venda, né? Mas ela tem um valor de venda do terreno, vamos dizer. Tem uma parte de terra em determinado local do município que está completamente baldia. Não tem infraestrutura, não tem casa, não tem imóvel nenhum. Aí, de repente, alguém vai lá e faz compra ali, faz uma infraestrutura e começa a vender os lotes para construir. Então, essas casas, elas terão um valor depois de construída. Mas ainda não se tem, a prefeitura não tem um valor sobre aquele imóvel, porque nunca existiu imóvel ali. Então, a primeira base para ela valorizar ou taxar essas casas seria pela planilha de custo do construtor? Eu acredito que o município deve utilizar os documentos relativos à incorporação imobiliária, que são depositados no cartório. E provavelmente para abrir matrícula, junto em IPTU e tudo mais dentro do município, ele deve apresentar essa documentação e o município analisa todo o padrão construtivo que vai ocorrer naquele empreendimento. Se vai ser um prédio com piscina, com tantos pavimentos, elevador, tantos quartos, tantos cômodos e tal, acabamento. Ela deve ter um critério ali para poder... Porque a informação a prefeitura tem, né? Sim. Porque claro. quando você faz a incorporação imobiliária, você é obrigado a registrar a incorporação em cartório. Então, essa incorporação vai para o município avalia, ela tem ali um padrão construtivo e ela dá um chute, né? Que pode ser para mais ou para menos. Doutor, eu quero voltar àquele assunto da doação. Eu tenho um imóvel, eu quero fazer uma doação em vida. Aliás, uma doação usufruto, é isso que chama? Sim. Enquanto eu viver, né, esse imóvel é meu. Agora, depois que eu morrer, vai para o João, para um filho meu chamado João. Eu não sei como é que se dá o nome desse tipo de doação. Então, o imóvel hoje vale 1 milhão, eu vou no cartório e registro lá dizendo que, havendo a minha falta, esse imóvel será doado para o meu filho, fulano. Aí você faz uma doação com cláusula de usufruto. Usufruto, né? O que é que acontece nesses casos? Como eu te expliquei. Na doação você declara o valor do bem, é um critério relativamente frágil. Né? É a sua autodeclaração. Eu declaro que eu estou doando um bem para fulano no valor declarado de tanto. Para a gente contrapor o valor do município, é necessário que haja uma perícia. Né? Normalmente, algumas pessoas entram com um processo administrativo junto ao município e apresentam um laudo de um perito, né? Sem ser um perito judicial. Os municípios, na maioria das vezes, não acatam, acaba se judicializando e vai fazer uma perícia judicial e aí vai tirar, né, a prova lá para o juiz. O perito judicial vai até o imóvel, ele vai avaliar o imóvel. Esse processo tem um custo, né? Não é barato. A gente sabe que o processo judicial brasileiro não é barato. Tem perito que você tem que pagar o perito judicial e tudo mais, mas às vezes vale, né? Porque a gente está falando de valores relevantes. Agora sim, doutor, ainda nesse assunto. Doação, valor declarado. Então, isso é relativamente frágil. Você precisaria de uma prova pericial. Tudo bem. Compra e venda, você tem um critério objetivo, que é o contrato de compra e venda, que as partes estão declarando. Uma parte declara que está vendendo por aquele valor e outra parte declara que está comprando por aquele valor. Então, não se discute. Mas já no caso de doação, você que declara o valor daquele imóvel, você que atribui um valor, e o município tem o dele. Muito bem. Muito bem, mas então, no caso da doação, independente de eu ter atribuído um valor, o município concordar ou discordar, mas chegaram a um consenso que o valor é X, é Y, sei lá.
Esse imposto, já que doação também se paga imposto, Sim. eu pago no momento que eu faço a declaração ou no momento em que eu morro e o herdeiro vai pagar? Não, você faz no momento da lavratura da escritura pública. Então, hoje eu vou lá, faço a lavratura da escritura pública, dizendo que na minha falta, Isso. aquele imóvel vai ser para o meu filho fulano de tal. A doação ela já ocorre, só que ela só vai se aperfeiçoar quando tiver um critério, que é um critério que você estabeleceu. É um termo, né? O termo é a sua morte. Então, a partir do momento da morte, ela se aperfeiçoa, fica perfeita a doação. Mas o ela imposto já- eu pago na hora que eu Já declaro. ocorreu, a doação já ocorreu. Ela só precisa de um critério para se aperfeiçoar, que é lá na frente. Então, lá na frente, quando eu morrer, esse meu filho que é herdeiro, né, ele vai transferir para o nome dele. Na Aí verdade... ele paga imposto de novo? Não. Porque já foi pago antes. Já foi pago. A doação já ocorreu. Ela já só vai se aperfeiçoar no momento da morte. É um critério que deixa de existir usufruto, na verdade. Doutor Alain Souza, a gente está falando aqui de imposto, né, sobre transação de compra e venda de imóvel e da restituição desses valores cobrado indevidamente, cobrada maior, etc. Tal. Mas eu queria ampliar mais um pouco ainda no segmento de imóveis. É muito caro se financiar um imóvel no Brasil. Sim. Aí você fala, a Selic é 15%. Pô, 15% é um ponto alguma coisa ao mês. Parece que é um percentual relativamente pequeno, se a gente correlacionar com o carro, por exemplo. O cidadão vai financiar um carro onde o juro é 1,2% ao mês, está dentro de uma realidade. Esse carro não vai ser 4, 5 vezes o valor do que ele está comprando. No imóvel, entendendo que a Selic é 15%, que se dividir por 12 meses vai dar um ponto alguma coisa ao mês, parece ser a mesma coisa. No entanto, Os valores são diferentes. os valores são diferentes. Como é que funciona esse negócio? Por que você vai financiar 500 mil em 20 anos, passa a pagar 4 milhões de reais em 500 mil? Estou dando um chute aqui, mais ou menos isso. O que eu penso, Ailson, que normalmente as pessoas observam e pensam, vou financiar o imóvel, vou pagar mais ou menos do que eu pago de aluguel. Eu acho que a conta é mais ou menos essa, né? E aí elas pensam também da seguinte forma, se eu pago 4 mil reais de aluguel hoje, e se eu fizer, eu vou dar a entrada aqui de 100 mil, vou financiar 500 mil, vou comprar um imóvel de 600. Minha prestação vai ser também 4 mil. 4 mil, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Só que elas não calculam, né? Se multiplicar pela quantidade de anos que ela vai pagar, 4 milhões, de os 500 meses, mil. aí às vezes ela não faz a transação. E o mais absurdo, doutor Alain, que eu acho, além desses juros aí escochantes, exorbitantes, eu acho até surreal, né? O que eu acho mais incrível, mais absurdo, é que se o cidadão fez uma parcela de 4 mil, como a gente está dando um exemplo aqui, ele está pagando 3.900 de juros, sem conto só do valor do financiamento. Do financiamento. Mas isso é absurdo. Isso normalmente grita nos contratos de financiamento imobiliário, né? O que é que acontece, Ailson? Como é que eu penso? O cidadão, ele normalmente pensa, principalmente o brasileiro, ele pensa muito nessa questão da casa própria. E aí ele faz essa conta, aqui é mais ou menos o valor que eu pago de aluguel, mas eu estou pagando por algo que vai ser meu, só que ele perde a liberdade de um contrato de aluguel, né? De você estar hoje numa situação, aí você mudou de emprego, você está morando em outro lugar, você está trabalhando num lugar mais longe, você pode desalugar aqui, alugar lá, você já não vende com tanta facilidade, ainda mais se o imóvel for financiado, que como você falou, você está pagando ali 3.900 de juros e está pagando 100 reais da parcela. Então, se abate muito pouco, né? Quando você vai vender, você não pagou nada. Você praticamente é um contrato de aluguel. Você só pagou o AJ, os juros, o AJ do banco. E aí, o que é que acontece? Às vezes, essa questão de moradia é uma coisa muito sensível. Imagina você ter uma discussão acalorada com o vizinho e você não quer mais estar naquele ambiente. Então, e aí, como é que você faz? não tem aquela liberdade, você não pode desalugar hoje e sair amanhã. Você tem que vender o imóvel, você tem que ter todo aquela critério que você acaba perdendo. Por outro lado, existem as ações revisionais, né? Que são ações... Há um tempo atrás, isso se tornou um produto de prateleira, onde se comercializava muito, né, de forma até equivocada do ponto de vista jurídico, se tornou um produto comercial, que todo mundo vendia esse produto.
E meio que o judiciário deu uma freada nisso, né? Que às vezes tinha gente que comprava um carro, pagava a primeira parcela, já entrava com a revisional, né? Já pensando em se locupletar e tirar uma vantagem sobre isso. Obviamente, eu faço ações revisionais, inclusive de carro também, mas eu faço com muito critério, né? Hoje a gente tem uma tabela periódica emitida pelo Banco Central e a gente avalia se aquela taxa de juros ela está condizente com a taxa do Banco Central para aquele mês, para aquele período quando foi contratado. Se tiver dentro da mesma faixa, a gente não mexe, né? Se tiver muito acima, se tiver uma discrepância muito grande, e às vezes, Ailson, você tem lá na tabela do banco. Por isso que é importante. A gente tem um serviço lá no escritório que a gente só faz esses cálculos, tanto imobiliário como de financiamento de carro, porque às vezes você está com a taxa de 2,3% e no Banco Central está 2%. Esse 0,3%, quando você multiplica ali pela quantidade de parcela de juros do que você pagou, aí dá uma diferença de 16 mil, 20 mil reais. Num carro de 80 Pois mil, então mil. Se torna algo relevante. Entendeu? Assim, eu sou a favor das ações revisionais, agora tem que ser feito com muito critério, com muita seriedade, né? Com muito... Essas ações revisionais para carro, como a gente está citando, ela também é válida? Elas são válidas para imóveis também? Sim. E o sucesso é tal qual o de carro? O sucesso, ele ocorre com base no critério de quem avalia. Entendeu? Porque assim, em diversas situações, existem profissionais, como existem em todas as áreas, né, que às vezes o profissional está muito vinculado à possibilidade de ele ganhar alguma coisa e não que o cliente, a taxa de sucesso do cliente, né? Então, assim, eu entendo que não se deve arriscar em ações revisionais, você deve buscar realmente situações onde existe uma discrepância relevante e que o juiz vai considerar aquele percentual e não entrar só por entrar, por sorte, para ver se dá alguma coisa, entendeu? Que isso acaba minando, né, a taxa de sucesso. Existem, inclusive, Ailson, algumas situações que chegam para a gente, até de TV mesmo, porque, graças a Deus, a gente tem tido 100% de êxito nessas ações do TIV, em vários processos, mais de 100 processos que a gente já tem, mas chegam situações que eu falo, pô, isso aqui é ruim até para a tese, né? Porque começam a chegar as variáveis, né? Situações, né, que não se enquadram perfeitamente naquele perfil. E isso é ruim para a tese, porque o judiciário começa a olhar, o pessoal está fazendo disso uma possibilidade de ganhar dinheiro. Isso é, na verdade, uma forma de você corrigir uma distorção, corrigir uma injustiça, uma ilegalidade. Então, se o advogado, se o profissional se mantiver no propósito, dá certo. Voltando ainda a essa questão dos juros, se eles são ou não são abusivos no caso do financiamento de um imóvel. A gente tem como base a Selic, que você tem ainda há pouco, 15%. Você vai dar 1 ponto alguma coisa ao mês, no financiamento. Mas se você aplicar até em juros compostos e você aplicar 15% ao ano, em 20 anos, nunca vai dar o valor que de fato o contrato está dizendo. Vai dar o valor, os 500 mil foi para 3 milhões, iria para 3 milhões. Na verdade, quando você vai somar, vai para 4. Então é abusivo esse 1 milhão. Existem distorções diversas. Existem empresas... Quanto mais a maior facilidade de crédito, mais as situações acontecem. Acontece, é verdade. Porque é como se fosse uma espécie de compensação pelo risco, né? O banco ele analisa, estou correndo mais risco, eu vou ganhar mais, né? Então, assim, a gente tem que observar. O Banco Central, como eu falei, ele emite essas séries, né, dessas taxas para cada tipo de operação. Você tem lá no site do Banco Central, você tem como achar isso. Você olha financiamento de imóvel, financiamento de bem com garantia, financiamento de cartão de crédito, financiamento de imóvel. Para cada tipo de operação, o Banco Central emite mensalmente um percentual de taxa média. A gente está falando de taxa média. Entendi. Doutor Alain, é sabido que venda casada é proibido, não é verdade? Sim. Qualquer tipo de venda casada. Mas no financiamento de um imóvel, em qualquer banco, está lá o seguro. Está lá taxa de não sei o quê, taxa de não sei o quê. É muito dinheiro para aquelas taxas. E o seguro, como ele é prestamista, ele deveria ser opcional e por que é obrigatório? Na verdade, Ailson,
Vende-se facilidade, né? Tenta-se vender ali uma facilidade, numa condição de, para você conseguir o crédito de uma forma mais fácil, mais tranquila, com análise mais tranquila, é interessante que você contrate seguro. Isso é uma venda casada. A grande dificuldade que a gente tem no escritório, quando a gente recebe esse tipo de situação, é provar que o banco forçou você a contratar aquele produto, né? Olha só, eu tive recentemente conversando com alguns corretores de imóveis. Eu até submeti o meu cadastro num banco, ele até aprovou, né? Eu não concluí a compra, porque na hora que eu vi o final era muito Sim. dinheiro e eu não tive essa coragem de dar meu sangue assim Eu pro também, vampiro. eu também, volta e meia eu faço e desisto. Desisti, até porque eu sou um vendedor de consórcio, Sim. o consórcio está aí dando melhores vantagens. Com certeza. Mas assim, eu questionei, lá tinha um seguro e um valor razoável. Falei, por que seguro? Eu não quero com seguro. Ah, só libero com seguro. Sem seguro eu não libero o crédito. Sim. Então é uma venda casada. É uma venda Como casada. é que eu posso formalizar esse contrato e depois entrar na justiça? A não ser que você tenha uma gravação de um áudio, de você ter um e-mail, uma troca de mensagens, provando que ele condicionou a liberação do crédito à contratação de um seguro. Aí sim a gente consegue derrubar esse seguro e você pode contratar, depois a gente entra com a ação e demonstra que existiu ali uma forçação de barra para que ocorresse uma venda casada. Não fazendo propaganda, mas já aproveitando, e a gente falando aqui de forma de investimento inteligente, o consórcio, ele é um investimento inteligente, né? Mas não é cultural. Então as pessoas, na maioria das vezes, elas não se programam, né? Você chega e fala, vou fazer um consórcio aqui de um carro, mas você não está precisando trocar de carro. Exatamente o momento que você precisa fazer para lá na frente, quando você for trocar, você tem uma diferença ali de 30, 40 mil, que você vai querer comprar um carro bacana, melhor e tudo mais. A família aumentou. Então você tem essa compra programada, né? Mas muita gente não compra, não faz o consórcio e acaba pagando juros que são... Doutor Alain, eu vou pegar carona dessa sua ideia agora e quero falar para você que está aqui nos assistindo. Olha, doutor Alain, ele é especialista em tributo imobiliário. E ele traz agora aqui à tona, tá, publicamente, falando da possibilidade do consórcio. Eu diria da necessidade que você tem de construir o seu futuro. É programar a compra do seu bem em consórcio, através do consórcio. O doutor Alain Souza está falando sobre imóveis, mas também ele citou o carro. E se você quer um carro, a melhor opção é o sistema consórcio. E o melhor consórcio do Brasil, te digo isso com toda segurança, é o consórcio Chevrolet. Está fazendo 100 anos no Brasil, agora em 2025, a marca Chevrolet. E 47 anos do produto consórcio, a administradora de consórcio Chevrolet, faz 47 anos. Então, a Chevrolet está te proporcionando uma compra de carro programada, sem juros, sem dor de cabeça, sem atropelo, sem juros. E você faz a programação da contemplação para faturar o seu carro. Se você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, o seu contato vai cair diretamente na nossa equipe de venda. O nosso time é especializado. Vai lhe dar um atendimento humanizado, vai dizer quais os caminhos para que você possa retirar o seu carro dentro da sua programação. O consórcio Chevrolet tem peculiaridades, claro, né? Muito melhores, eu diria, características com mais benefícios do que as outras administradoras. Te falo isso porque eu tenho só 40 anos mexendo com o consórcio Chevrolet. Ok? Então, dentro do sistema de contemplação, você tem um sorteio que todos vão participar com a mesma igualdade de condição e tem o formato lance, que você conhece. Nas administradoras, o lance é quem pagou mais, leva, é contemplado. Quem pagou menos é desclassificado. A Chevrolet vai mais além. Ela tem várias modalidades de lance dentro do próprio lance. Tem esse aí, que é o lance livre, que você já conhece. Quem pagou mais, leva. Tem o lance fixo, que nesta modalidade todos serão contemplados com 30%, nem mais nem menos. Aí é igualdade de condição. E também tem aquela possibilidade de você ofertar o seu carro como lance. Você pode utilizar o carro todo ou em parte. A outra parte é devolvida em dinheiro para você. E nessa contemplação, você reduz o valor da parcela, as parcelas vincendas, ou encolhe o prazo. Mas você fala para mim, Ailson, eu não tenho nem dinheiro para lance livre, não tenho como concorrer,
não tem os 30% para lance fixo, muito menos carro para dar de lance. E aí, eu te digo que a Chevrolet vai mais além. Tem o lance embutido, que você não precisa ter nada no bolso. Usa da própria carta de crédito um percentual para facilitar sua contemplação através do lance embutido. Vovó já dizia, hein? Fritar o porco na mesma banha. Então toma iniciativa. Liga para o consórcio Chevrolet. QR Code na tela, você vai, com certeza, já conversar com um especialista de consórcio dentro da fábrica Chevrolet. Então, toma iniciativa. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Doutor Alain, muito obrigado pela carona. Deixa eu te fazer uma última pergunta dentro desse assunto. O cidadão fez uma compra de um imóvel por R$1 milhão. Está claro que o imóvel valia 1 milhão e pagou imposto sobre 1.200.000. Procurou o doutor Alain. Doutor Alain entrou na justiça e o cliente trouxe de volta esse valor que ele pagou a mais com juros e correção, sobre esses 200 mil que ele pagou a mais. Então, se a prefeitura devolveu, ela está dizendo ali que o imóvel não vale mais 1.200, vale 1 milhão. Aí, essa pessoa que comprou o imóvel vende esse mesmo imóvel de novo, por 1 milhão de novo. Lá na prefeitura ele vai emitir um DAN para o imposto de 1.200.000 como antes, no mesmo erro, ou vai emitir de 1 milhão porque ela já levou aí a pancada dela e sabe que é 1 milhão que vale? Ela vai emitir pelo mesmo 1.200.000 porque se trata de um processo individual específico para aquele caso, para aquele cliente, para aquela pessoa. Doutor Então, Alain vai de novo entrar na justiça e vai trazer de volta esses 200. eu acredito que isso vai se regular, que o município vai passar, né, a cobrar com base no valor real da transação. O que É uma tendência, que ele né? pode fazer, né? É uma tendência, mas por enquanto, como ainda um número pequeno de pessoas ainda que reclamam sobre isso, o município continua arrecadando a maior. Eu quero que o senhor diga aqui agora para esse público do mundo inteiro que está nos vendo, nos ouvindo, nos seguindo, que tem um caso desse de imóvel Sim. e quer entrar na justiça e quer procurar o doutor Alain. Quais são os meios para te achar? Olha, a gente tem um Instagram que é ITV reduzido. Tem como escrever, Juninho? Deixa eu procurar aqui direito. Tem mais uns 4 minutinhos aí, Juninho? Tem o meu Instagram pessoal também, que é Alan Souza com Z, ALAN Souza _ADV. Alan Souza ADV. Alan Souza com Z. Pode entrar comigo, em contato comigo e mandar um direct lá que a gente manda para nosso comercial. E tem o Instagram também, que inclusive o Instagram é interessante porque a gente tem uma APIzinha de cálculo que a pessoa coloca lá no sistema os valores, declara os valores da transação e já manda para ele, para o WhatsApp dele, todos os valores, o que é que tem a restituir, tudo Que direitinho. legal. É o ITIV. Escreve aí, Juninho, por favor. ITV. Aí é o Instagram. ITIV, ITBI reduzido. ITV, ITBI reduzido. Essa Isso. juventude capta as coisas com facilidade. O Juninho ali parece um computador, Tem mexendo muito- com outro computador. Tem muito material bacana nesse Instagram Que legal. e com certeza é um material de apoio que pode ajudar muita gente a recuperar uma grana. Então, amigo, você que comprou e vendeu o imóvel, você que comprou, não, que pagou, você que comprou, nos últimos 5 anos, olha quanta grana você tem para receber. Consulta aí o doutor Alain nos meios de comunicação que ele deixou aqui agora, nos meios, e vai reaver o seu dinheiro. Você que está fazendo uma transação aqui agora, você pode, antes, se o ITIV que ele está cobrando for mais do que o valor que você está fazendo a transação, já impetra o mandato de segurança, ele já emite o DAN com o valor real. Perde tempo não, tempo é dinheiro é sangue, sangue é vida, você trabalha para pagar os preços justos das coisas que você vai adquirir. Verdade. Uma outra, aqui vou sair um pouquinho já nesses 2 minutos, mas eu vou ficar no mesmo âmbito do Fique à imóvel. vontade, estamos aqui para... Eu estive aqui com uma titular de cartório de imóveis e ela me disse que 70% dos imóveis da cidade de Salvador estão irregulares. 70%. Se eles estão irregulares, é porque não está recebendo, a prefeitura não está cobrando os impostos que tem que cobrar, não pode comercializar via banco esses imóveis. Existe algum projeto de lei, alguma coisa que se possa fazer? Eu quero comprar um imóvel que não está regular via financiamento, mas a financeira só me paga se regularizar. Existe logo aí o senhor fazer algo para regularizar de última hora?
Perfeito. Existem, de fato, muitos imóveis que não têm o registro em cartório de imóveis, né? E as pessoas elas possuem apenas a posse daquele imóvel, e que é muito perigoso, né? Porque pode aparecer uma outra pessoa com título e reivindicar aquele imóvel dizendo que o imóvel filho é meu também. é meu, exato. Isso acontece. Ou até a questão da área, né? Essa parte aqui é minha, essa parte aqui é minha e tal. Enfim, é ideal que a pessoa busque comprar imóveis que estão regularizados, que têm o registro, né? E se não tiver regularizado, que busque junto ao município, o município e os cartórios, né, competentes. Os municípios e os cartórios, eles fazem campanhas de regularização desses imóveis para que, obviamente, eles passem também a arrecadar, né, aquele valor. Tem áreas de invasão que volta e meia saem decretos, saem leis municipais que regularizam aquelas áreas, que é o justo, né? Se já está ali, que, como diz, né, o homem faz o caminho, né? Se o homem criou aquele caminho ali, se ele já construiu, se edificou e está lá, nada mais justo que passe a regularizar aquela situação, né? Se ninguém reivindicou aquela área, está ali durante muito tempo, porque também a pessoa pode entrar com processo de usucapião e fazer a regularização daquele imóvel. Então, é ideal que o município já proceda com isso e faça com que a coisa se torne mais tranquila, porque a vida é tão difícil, né? Que um pouquinho de facilidade para o contribuinte, para o ser humano, não faz mal a ninguém. E o Estado pode fazer isso. Muito obrigado. Pode e deve. E deve. Doutor Alain, foi de muita importância, de grande valia, todas as suas explicações. Tenho certeza que muitos telespectadores, seguidores e ouvintes vão te procurar para ter os seus direitos, né, de volta. Foi muito bom. Então, eu quero agradecer. Muito obrigado mais uma vez de estar aqui conosco. E essa tribuna é sua. Muito obrigado. Essa bancada é sua. Obrigado. Estamos sempre à disposição. A gente sabe que o propósito aqui do programa é relevante, é do bem e é para construir coisas boas e um país melhor. Pois é, galera. Muito obrigado por mais uma audiência no nosso podcast. Ailson Lino Convida. Até a próxima edição. Fui! Ailson Lino Convida. Novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino Convida.